Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lana Schmouri e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo que eu espero que seja o primeiro de muitos vídeos que nós vamos estar fazendo juntos com um propósito. E esse propósito é ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia em 2006, iniciei a leitura em 2006 e terminei de ler em 2009. Não me lembro a data que eu terminei de ler, mas eu lembro que eu levei 3 anos lendo a Bíblia. A Bíblia, nessa versão que eu vou estar lendo ela diariamente, um capítulo por dia, é a versão protestante, que para nós brasileiros é a versão evangélica. Tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Por que eu digo que é nesta versão? Porque existem outras versões da Bíblia. Existe a versão judaica, existe a versão católica, existe a versão ortodoxa. Existem também os 7 apócrifos, que são aqueles livros, 7 livros que foram retirados da Bíblia. Então, portanto, essa Bíblia não tem. A Bíblia que tem esses 7 livros dos apócrifos, ela é a versão católica, mas não é a versão que está circulando hoje em dia, né? É uma versão da época de Lutero, e eles, por visualizarem Jesus Cristo de uma forma diferente, uma forma mais humanizada, com mais sentimentos, eles acharam por bem tirar aqueles livros. Hoje nós não vamos falar disso. O intuito é dar as boas-vindas, explicar por que eu estou fazendo esse vídeo, qual que é esse propósito, porque eu já tive vontade e já iniciei a leitura da Bíblia outras vezes, mas eu nunca mais consegui terminar. Eu só consegui de 2006 a 2009, todos os dias, religiosamente, eu lia de um ou mais capítulos, dependendo da minha disposição, do meu cansaço, porque eu sempre lia à noite antes de dormir. E eu não estava conseguindo cumprir essa agenda, né? E então foi quando eu pensei em fazer esse desafio para mim, junto com vocês, junto com você, que também tem a vontade de ler a Bíblia, e com o intuito de conhecer com você os seus próprios pensamentos, com sua própria conclusão, quem são os personagens, quem escreveu cada livro, por que escreveu, qual que era a situação, qual que era o contexto, porque muitas vezes a gente ouve, né, pregações que pegam um versículo. Então eles falam, olha, o versículo X do capítulo Y do livro Z. E aí eles contextualizam em cima daquilo. E isso é maravilhoso, porque também é a palavra de Deus. Mas vamos fazer de uma forma diferente. O nosso intuito aqui é simplesmente ler a Bíblia. Sem pregação, sem religião. Não vamos falar de religião nenhuma. Eu tenho a minha religião, eu sirvo a Deus na minha religião, e o intuito aqui é ler a Bíblia. Então, independente de qual seja a sua religião, basta que você tenha aquela semente plantada no seu coração do desejo de ler a Bíblia. E às vezes nós não temos o tempo. Eu tenho o desejo de postar todos os dias às 9 horas da noite, às 21 horas, postar a leitura de um capítulo. Mas para você, talvez 9 horas da noite não seja um bom horário. Você consiga ver depois ou consiga ver no dia seguinte. Mas o importante é que a gente faça a leitura. Então, todos os dias eu vou deixar para você um vídeo com a hashtag, o nome daquele livro, qual é o capítulo e qual é quem escreveu. E espero em Deus que realmente dê certo. Então, para a gente iniciar essa leitura, vamos pedir a guia de Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite para que a gente consiga terminar essa jornada e melhor servir a Deus, que nós estamos fazendo isso por amor a Deus, para que nós possamos ter uma rotina espiritual, porque
Deus nos concedeu 24 horas durante o dia. Será que nós não podemos dar alguns minutos para Deus do nosso dia? Em forma de gratidão. O primeiro livro, todo mundo conhece como livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis do Antigo Testamento. Mas você sabe quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Bem aqui em cima fala pra gente. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes lumiares, o lumiar maior para governar o dia, e o lumiar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asa, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. A criação dos seres viventes.
E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que esta sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvores que se dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Esse foi o capítulo 1 do livro de Gênesis. Eu espero ter feito uma boa leitura. Eu espero você amanhã, às 21 horas, para nós darmos continuidade à leitura da Bíblia. E pensando nesse capítulo, nós podemos ver que tudo que Deus fez, ao final, sempre diz assim: e viu Deus que era bom. Mas ao final do sexto dia ele diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz perfeito. Deus faz maravilhoso. Eu tenho imensa gratidão a Deus. Tenho imenso amor por Deus. E agradeço imensamente por essa oportunidade e por esse propósito que eu tenho no meu coração de ler a Bíblia junto com você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva nesse canal para nós fazermos uma grande corrente da leitura da Bíblia. Muito obrigada e um forte abraço.